Dia 1, Cristo encarnou, por Luana Lins. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, 9. Era um dia comum, com alguns afazeres a serem realizados. Sendo um deles, ia ao marceneiro, perto da minha casa, a fim de que ele cortasse uma tábua e fizesse dela 2 prateleiras. Cheguei cedo na oficina do marceneiro e expliquei o que queria. Ele prontamente aceitou o trabalho e pediu que eu ficasse aguardando. Enquanto eu observava trabalhar, a firmeza e ao mesmo tempo a delicadeza das suas mãos me chamaram a atenção. Aquele homem concentrado no seu labor me fez por um instante me imaginar nas terras de Israel, na cidade de Nazaré, buscando o serviço de um carpinteiro, batendo à porta da casa de Jesus e dizendo: "É o Senhor o carpinteiro? Preciso da sua ajuda." Com certeza, se essa cena fosse real, eu não imaginaria que aquele homem que estava cortando aquela tábua e a transformando em 2 prateleiras também seria o autor da minha fé, o próprio Deus encarnado, o Messias prometido. Meus olhos marejaram ao lembrar que o Filho se fez carne, habitou entre nós na simplicidade de um homem e nas necessidades mais triviais da nossa natureza humana. Meu coração se entregou em completa adoração naquele momento ao ponderar o mistério da encarnação. De fato, é algo impenetrável, não podemos explicar totalmente. No entanto, o ato do Filho de Deus de assumir a forma humana nos é apresentado de modo a mostrar como sempre deveríamos vê-lo, não simplesmente como uma maravilha da natureza, mas sim uma maravilha da graça e do amor de Deus. O nascimento de Jesus em Belém revela a palavra vestido de nossa carne, se manifestando publicamente ao mundo. Deus tornou-se homem, um estado indigno e miserável, deixando a amplidão da sua glória celestial por nossa causa. O Filho Divino transformou-se num judeu. O Todo-Poderoso apareceu na terra como um bebê indefeso e frágil. O sentido pleno disso, portanto, é que a palavra, pessoa divina, autor de todas as coisas, era aquele menino na manjedoura, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Incrível! O significado crucial do berço de Belém reside na sequência de passos que levaram o Filho de Deus à cruz do Calvário. O sacrifício do Filho Eterno inicia na sua encarnação e culmina na sua morte expiatória na cruz, em nosso lugar, ao esvaziar-se das suas riquezas, para que por meio de sua pobreza nos tornássemos ricos. Jesus assim agiu sem abrir mão da divindade, mas deixando de lado sua glória e submetendo-se à humilhação de se tornar homem, vindo a ser servo, sempre submisso à vontade do Pai, que era maior seu prazer. Jesus não cessou de ser o que sempre fora antes, e nada foi mudado daquela eterna essência de Deus quando ele assumiu a carne. O Filho de Deus se fez homem de tal forma que ele ainda era aquela eterna palavra que jamais teve princípio temporal. Eu não sei como seu coração reage diante dessa verdade, mas se Jesus tivesse sido apenas um homem piedoso e notável, seria realmente difícil crer nos relatos do Novo Testamento sobre sua vida e obra. Mas sendo Jesus a pessoa prometida nas Escrituras, o agente do Pai na criação, por quem criou igualmente os mundos, não é de admirar que ações de força marcassem sua vinda a este mundo, sua vida e sua morte. A certeza da divindade de Jesus torna difícil encontrar empecilhos em qualquer desses pontos, pois tudo se encaixa perfeitamente. Nada é tão fascinante quanto a verdade da encarnação e sua compreensão. Nós nunca merecemos um ato sequer da graça e misericórdia de Deus, mas por ser o próprio amor, o Pai envia seu Filho,
para nascer e anunciar a esperança à humanidade arruinada, pois foi da vontade do Pai que Jesus Cristo se tornasse pobre e nascesse em um estábulo, e que 30 anos depois pudesse ser levantado na cruz, na sexta-feira da paixão, a fim de receber sobre si a ira eterna do Pai e nos trazer redenção e justiça. Voltando para o marceneiro do início da minha história, ele finalmente concluiu seu trabalho e me entregou 2 prateleiras. Peguei as 2 partes e formei uma cruz, perguntando a ele o que aquilo lembrava. Ele me respondeu: a cruz de Jesus. Comecei então dizendo que quando Deus olha para nós, apesar do seu grande amor, ele precisa exercer justiça e declarar morte, porque ele é reto e justo. Mas por ser também um Deus de amor, ele se dispôs a descer do trono, tomar a forma de homem na pessoa de Jesus Cristo e pagar o preço por nós, sua morte sobre a cruz. Ele ouviu e fez um sinal de concordância com a cabeça. Não sei se a semente plantada naquele dia no coração daquele marceneiro frutificou, mas agora eu pergunto a você: como a verdade da encarnação tem sido tomada por sua vida? Sua atitude com o próximo evidencia atos de generosidade, humildade, graça, assim como o ato supremo de Jesus? Adore a Deus e se derrame diante de Cristo por tamanho amor demonstrado. Foi um ato de grande compaixão e auto-humilhação. Paulo, na carta aos Filipenses, afirma que, a despeito de tudo na obra do Messias, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Oração. Senhor, quão incrível é o fato de ter andado sobre essa terra, desde a manjedoura até a cruz, tudo planejado por amor a nós. Tudo cumpriu em completa obediência ao Pai. Tornou-se servo, sendo o próprio Deus. Me ensina, Jesus, manso e humilde de coração, a ter a graça de desejar que o outro seja mais estimado do que eu. Se te tenho, eu descanso por ter tudo. Em nome de Jesus. Amém.